Bom dia, galera! Estamos aqui de novo, eu, Budai, piloto e instrutor de pista, para falar sobre dicas de pilotagem. Nós vamos falar hoje sobre posicionamento. É interessante quando a gente fala sobre posicionamento na moto, porque não existe o certo e o errado para muitas coisas. Se nós formos falar de posicionamento, vamos dar um exemplo aqui. Quem já ouviu falar de Mick Doohan, que foi campeão de moto velocidade? A postura de Mick Doohan em cima da moto era totalmente o oposto do que se faz hoje. Ele deitava a moto e deixava o corpo totalmente para o outro lado. Se nós formos ver hoje fotos do Mick Doohan, a gente vai rir muito, porque a impressão que dá é que ele não sabe pilotar. Porém, a tecnologia das motos, a tecnologia dos pneus e o comportamento do piloto em cima da moto foi mudando de acordo com o tempo. Tanto que a gente percebe que Valentino Rossi mudou o seu posicionamento por causa de Marc Marquez, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de posicionamento, estamos aqui com a motinha hoje, ela tá meio tortinha, não sei o que eu fiz de errado aqui na hora de colar, ela tá meio torta. Deve ser por causa do Lourenço cair bastante, caiu bastante a motinha, ficou meio tortinha pro lado. A gente fala sobre posicionamento do pé. O pé é o meio do pé, é a ponta do pé. Então, geralmente, os cursos de pilotagem dizem o seguinte: você tem que usar a ponta do pé na pedaleira. Ok, só que quando nós vamos assistir MotoGP, nós percebemos que, vocês podem até observar, a maior parte dos pilotos, eles pilotam com o meio do pé. E eles mudam para a ponta do pé quando precisa mudar o posicionamento do corpo em cima da moto, ok? Então a gente percebe que a gente não pode usar como regra dizer isso é certo e isso é errado. Porque quando a gente fala de ergonomia, de movimentação em cima de uma moto, algumas coisas podem mudar, né? Então a gente percebe que no MotoGP eles usam muito o meio do pé em cima da moto. E quando eles vão fazer qualquer tipo de posicionamento, eles puxam para a ponta do pé e se movimentam. Até porque, como eles trabalham muito marcha e muito freio, então eles acabam tendo o meio do pé para poder trabalhar. E quando eles precisam mudar esse posicionamento, aí eles mudam a posição do pé, ok? Essa é a primeira dica em relação ao pé. Beleza. Agora nós vamos falar em relação ao guidão. Se nós formos ver o guidão de uma Naked, ele é um guidão reto. E o guidão de uma Moto Speed, ele é um guidão, o pessoal chama formato de morceguinho. Por que que uma tem um formato reto e a outra tem um formato de morceguinho? É muito simples. A Moto Naked é uma moto urbana, então o seu posicionamento para ser pilotado sentado é uma moto de movimentação em trânsito, completamente diferente de uma moto esportiva. O guidão da moto esportiva tem essa posição porque quando você sai da moto para executar o pêndulo, o seu punho aqui não tem como dobrar. Então o guidão já é na posição em que o braço fique na diagonal para você poder sair da moto. Ok? Então você que tem uma Naked e você pretende andar na pista, fazer track day, existem alguns guidões de Naked que ele tem esse posicionamento um pouco mais baixo e um pouco mais fechado, o que facilitaria o seu posicionamento em cima da moto. A gente tem que lembrar que diferente de motos urbanas, a moto de pista, ela depende muito do posicionamento do piloto para fazer curvas em alta velocidades, ok? Ela depende muito do posicionamento, porque diferente de qualquer outro tipo de automóvel, a moto, a estabilidade da moto, ela depende do posicionamento do piloto em cima dela, beleza? Então vamos lá. Falando mais um pouquinho sobre posição, ok? Deixa eu só dar um pause aqui, ó. Bom, vamos lá. Eu tô ainda me adequando a essas tecnologias, eu não manjo muito de computador, nem de celular, vídeo, isso. Então eu tô apanhando um pouquinho. Falar de posicionamento. A gente tem que entender que o nosso equipamento, eles acabam dando algumas respostas para nós, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, os dois raspadores do meu macacão. Nós temos aqui o raspador do lado direito e o raspador do lado esquerdo. A gente percebe que esse raspador, ele não raspa o canto aqui, ó. E esse raspador, ele acaba exatamente por igual. A gente percebe a diferença. Um come chanfrado e o outro come certinho. Ok? Isso me mostra o quê? Que o meu posicionamento da perna não está correto. A gente tem que entender que as fábricas que constroem os macacões, elas constroem os protetores exatamente no posicionamento em que ele tem que encostar no chão. Se o seu raspador não está encostando da forma correta, o seu posicionamento não está 100%. Vocês podem ver, posicionamento do lado esquerdo, para alguns pilotos é muito melhor, né, do que no direito. O meu também não é muito diferente. Eu estou melhorando muito o meu lado direito. Hoje o meu lado direito já está gastando quase que por igual. Em compensação, meu lado esquerdo ele acaba certinho, chapadinho.
Vocês já viram alguns pilotos que comem o meio do joelho do macacão? Por que isso? Porque o posicionamento dele está errado. Em vez dele abrir a perna e inclinar a moto, ele está abaixando a perna. Então ele acaba comendo o couro do macacão no chão, ok? A gente tem que entender o seguinte, raspar o joelho não significa que você pilota bem, tá? O joelho ele tem que raspar numa inclinação e numa curva bem feita. Então a gente tem que entender que se ele está acabando de forma errada, a gente tem que melhorar o nosso posicionamento, ok? Então vamos lá. Falamos do pé, da pedaleira. Boa dica é o seguinte, para você que está andando numa pilotagem esportiva, pedal de marcha. Eu apanhei pra caramba de pedal de marcha. Andei a vida toda com pedal da forma convencional, né? E depois eu inverti. E uma vez eu tava na reta de Interlagos, me deu um branco. Eu batendo marcha para baixo para poder subir marcha, aí estiquei a quinta, quando eu fui para a sexta eu pus quarta. Eu fiz totalmente o contrário. Se eu não tivesse com uma crossplane, talvez eu tivesse explodido o motor, que a gente sabe que algumas motos não suportam um giro e tão alto, e a minha bateu lá embaixo, piscou o LED do shift e eu acabei puxando a embreagem e deixei a moto correr solto, usei o cérebro para pensar de novo, falei meio para baixo, para cima, acertei a marcha e continuei. Mas por que eu tô falando do pedal? Quando a gente fala de posicionamento, quando você está com a moto inclinada, geralmente você tem que subir marcha, você está acelerando na curva, você vai subir marcha, né? Se você está com o pedal invertido, você só bate o pé para baixo, você sobe essas marchas. Se você tem que trocar o pé de posição e colocar ele para baixo, a ponta do seu pé vai pegar no chão e pode causar um acidente. Então vamos lá. Falamos do pé na pedaleira, falamos do posicionamento da mão em relação ao guidão e falamos agora do posicionamento dos dois raspadores que tem que acabar por igual, ok? Beleza. Vamos falar agora em relação ao posicionamento do assento, ok? A gente tem que entender que quando a gente se posiciona para frenar, o seu corpo tem que estar um pouco mais para trás. Por quê? Porque você divide um pouco o peso. Quando você vai entrar na curva, o posicionamento seu tem que estar um pouco mais na frente. Primeiro fator, os pneus têm muito mais gripe quando você coloca peso em cima deles, você comprime a borracha contra o asfalto, ok? Então se você está com a moto inclinada aqui, fazendo uma curva, e você deposita o seu corpo mais na frente, você tem muito mais aderência na roda dianteira, ok? Você precisa de menos aderência na roda traseira, todo mundo sabe, se a roda traseira escapar, a sua chance de consertar é maior, a roda dianteira escapar, já era, é chão. Então, se você for ver, toda vez que um piloto profissional ele entra na curva, ele projeta o seu corpo para frente, para você ter um pouco mais de gripe nos pneus. E quando você entra na curva, o seu corpo sempre paralelo com a moto, ok? Nunca assim, nem assim. Mas eu vou te falar que quando você tira a cabeça e deixa o quadril para dentro, não é tão ruim, ok? A gente vê que várias curvas, o próprio Valentino Rossi ele faz desse jeito, ele é um cara grande. Então às vezes ele projeta só a parte de cima do tronco para fora da curva e ele deixa o quadril em cima, projetado mais para cima do banco. Só que quanto mais você sai, mais você faz uma compensação aqui de estabilidade. Qual que é a grande diferença entre Valentino Rossi e Marc Marquez? Quanto menor o peso, maior a sua compensação de peso para entrar na curva. Como o Valentino é mais pesado, ele é maior, ele acaba tendo essa diferença aí na hora de compensar a curva. Quando você vai entrar na curva, você tem que sempre se lembrar que a primeira parte do corpo que entra na curva é o queixo. Eu sempre falo isso para os alunos. Você segurou aqui, você vai entrar na curva, o queixo sai, aí você inclina a moto e entra. Sempre a cabeça vai entrar primeiro na curva e sempre focando os olhos aonde você tem que ir, sempre na curva, né? Eu ainda brinquei esses dias aí e falei que quando eu comecei a andar de bicicleta, eu ficava olhando para a bicicleta e não aprendi a andar. Aí meu pai falava, você não pode olhar para a bicicleta, você tem que olhar para frente. Você tem que sempre olhar para onde você precisa ir, ok? Então falamos um pouquinho aí de posicionamento, falamos do pé, falamos do braço, falamos do nosso tronco, falamos das nossas pernas e mais para frente aí com uma evolução maior, a gente vai estar falando aí a respeito de posicionamento para raspar o cotovelo. Eu vejo que essa não é a ocasião agora. Quando a gente falar um pouco mais de pêndulo, aí eu vou falar sobre os posicionamentos do que a gente vai fazer, ok? Fica a dica de hoje aí, passa o vídeo para os seus amigos,
Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Como eu disse, ainda estou no começo, estou me familiarizando com essa tecnologia, mas vai ter muita coisa legal pela frente aí. Ok, um abraço. Precisar de qualquer coisa, tamo junto, piloto.